Olá, sejam bem-vindos ao Mentes que Transformam, o podcast onde histórias reais, aprendizados e estratégias se encontram para transformar sua relação com o dinheiro. Eu sou a Thaís e no episódio de hoje você vai descobrir como pequenas mudanças na sua mentalidade podem transformar o seu futuro. Então ajuste o volume e venha se inspirar no bate-papo de hoje com o nosso convidado, que é um homem que verdadeiramente transforma mentes e vidas. Ele é conhecido como o alquimista da mente moderna e tem uma missão poderosa: libertar pessoas das histórias mentais que as aprisionam, ajudando-as a viver com autenticidade e verdade. Ele é master em PNL, psicanalista e terapeuta integrativo. Bem-vindo, Ricardo Possi. Gratidão, Que honra, Adorei hein, estar aqui com vocês. honra. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Seja muito bem-vindo ao Mentes que Transformam. Isso eu tenho certeza que é sempre O papo bem-vindo. tenho certeza que vai ser Hoje vai maravilhoso. fluir, E o hein? podcast Mentes que Transformam tem tudo a ver, né? Tudo a ver com o Ricardo, A gente tudo vai a ver falar com muito de mente aqui. isso, muito muito. de mente. como transformar a mente das pessoas, né, Ricardo? Você que é master nisso. Vamos começar por quem? Quem que Vamos vai transformar? começar? Realmente de quem que a gente vai Tem começar a transformar? muita coisa pra Do gente Renan, falar. que tá lá do Muita outro lado. pergunta Muita hoje. coisa pra falar. Vamos lá, Ricardo. A gente já começa partindo do princípio que as pessoas hoje têm crenças emocionais. E quais as crenças que você acha mais comuns, que você vê atrapalhando as pessoas na vida financeira? Na verdade, o que trava as pessoas, seja na vida financeira, pessoal, relacionamento, são as crenças. Aquilo que você acredita é o que vem te parando. Sim. Percebe? Ou te impulsionando. Porque se você acredita que as coisas vão acontecer da melhor forma, vão acontecer da melhor forma. Você já está no caminho, você já está criando energia para isso. Agora, se você acredita que vai faltar dinheiro no final do mês, se eu pegar e investir, consórcio, se eu investir R$1.000 por mês num consórcio, como que eu vou comer? Percebe? Sim. Só que a pessoa fica uma vida inteira, entendeu? Sem guardar dinheiro. Por quê? Ela tem que usar o dinheiro para gastar. Então, o que a gente percebe é que as pessoas acreditam que o dinheiro foi feito simplesmente para gastar. E talvez essa seja uma das crenças, que mais trava a vida financeira das pessoas. Percebe? E você escuta muito isso. Para que serve dinheiro? Dinheiro serve para gastar. Tem outro motivo? Você gasta, não gasta? Então, Porque afinal de contas, eu trabalho duro, eu preciso compensar o meu esforço. Isso, eu preciso usufruir desse meu dinheiro. E as pessoas gastam e não pensam no futuro. Percebe? Não pensam na reserva que elas têm que ter para comprar uma casa nova, um carro novo, percebe? Para ter uma grana na hora que a coisa também, que a água bater ali, A água bateu. Então, essa acho que é uma das crenças que mais impede das pessoas delas guardarem, Porque que não tem a ver com a quantidade de ganho. Não tem a ver com quanto a pessoa ganha, e sim como que ela conduz isso na mente. Tiago, você deve estar cansado de ver, pessoas que ganham um X, está ali naquele patamar, e de repente vem aquela baita promoção, a pessoa ganha lá 50% a mais. Ela, em vez de continuar no padrão dela, ela aumenta o padrão. Exatamente. Que ela não se Ela libertou sobe dessas o padrão. crenças ainda. Ela não se libertou dessas crenças. Não se libertou, porque o dinheiro foi feito para gastar. E como que se liberta dessas crenças? Então, primeira coisa, educação financeira é importante, entendeu? E segundo é perceber, como que eu consigo me libertar de uma crença que está travando a minha vida? Eu percebendo que ela está atrapalhando a minha vida. Precisa tomar consciência daquilo. Exatamente, porque senão eu não começo a mudar. Entendeu? Eu só vou mudar isso qualquer crença que você tenha. O processo de mudança, ele começa no autoconhecimento. Sim. Todo o processo de mudança, ele começa no autoconhecimento. Então, na hora que você percebe que aquilo está te impedindo de você dar um passo a mais, que aquilo está te impedindo de você fazer um caminho diferente, está te impedindo de você prosperar, está te impedindo de você ter um relacionamento que dure, está te impedindo você brigue com a família. Aí você começa um processo de mudança. Mas aí o que eu percebo? Aí a minha percepção, posso estar errado, Percebo conversando com as pessoas que não conseguem, falando de dinheiro mesmo, não consegue guardar dinheiro, às vezes a justificativa dentro da mente delas eu preciso ganhar mais, as coisas estão muito caras,
Logo, eu estou justificando para minha mente que eu não consigo guardar. Como que elas tomam consciência de que o problema não é elas ganharem mais e o problema também não é o preço das coisas, por mais que existe uma influência do preço das coisas e tal, que de fato o problema delas é tomar consciência. Mas e quando esse estado de tomar consciência ele não existe? Porque a maioria das pessoas, pelo menos no mercado financeiro, dentro de banco, e todas as vezes que eu converso com alguém que não consegue guardar dinheiro, existe uma justificativa que não há crença. Então existe uma linha que eu preciso... né, as pessoas precisam entender que a crença, de repente, seja o bloqueio, seja o motivo, uma crença. Como que elas saem dessa situação de que o problema não é o preço, nem é o salário que ela ganha, falam, opa, é uma crença que está me travando, agora eu preciso cuidar. Porque o que eu percebo é que as pessoas não têm consciência que existe uma crença que as trava. Então, mas ó, presta atenção no que você acabou de falar. Justificativa. O que é uma justificativa? É o que você acredita. Né? Então, quando você fala assim, as coisas aumentaram de preço. Percebe? Tá tudo aumentando de preço e meu salário não aumentou. Percebe? Então vai faltar dinheiro. Sim. Percebe? Por quê? A pessoa não tem consciência que ela tem que estar fazendo um ajuste ali. Ela não vai ter que gastar todo o dinheiro dela no mês. Então, se ela começa a separar, se ela tem essa educação, né, tá ali, 10% é reserva, 10% eu vou guardar. Então, hoje eu tenho 90%. Então, ó, política aí, os preços aumentaram. Como que eu ajusto isso para caber nos 90%? Né? O que eu vou fazer extra para compensar isso? Né? E o que as pessoas fazem é exatamente o contrário. Então, eu tenho que parar de guardar aqueles 10%. Eu até acredito que no primeiro mês, até você conseguir se ajustar, percebe? Mas não, a mentalidade, e aí você fala da justificativa, né? Então, eu só deixei de guardar os 10% porque aumentou o preço do ovo. Então, eu acredito que, né, se aumentar os preços, eu não posso mais guardar. Eu tenho que usar aquele dinheiro. Percebe? Eu não acredito que se aumentar os preços, eu tenho que começar a fazer um caminho diferente. Né? Talvez o meu carro está parado na garagem, rodar ele de Uber, com Uber. Percebe? Na empresa, talvez fazer hora extra. Encontrar uma alternativa. Encontrar uma alternativa, né? O quê? Para você continuar, né, guardando aquele dinheiro, porque aquele dinheiro talvez seja a tua válvula de escape, a tua salvação lá na frente. Ou não, talvez seja um sonho realizado também. Sim. Lá na frente, percebe? Então, tudo, né, qualquer palavra que você colocar, está linkado com crença, com aquilo que a pessoa acredita. Então, a minha justificativa é porque eu acredito em algo. E normalmente as pessoas têm mais facilidade de colocar a culpa em alguma coisa para deixar de fazer aquilo que precisa fazer, para melhorar de vida. Isso é a habilidade natural do ser humano, né? O ser humano adora, né, transferir as culpas, percebe? Adora transferir. Então, percebe, o cara está trabalhando lá 1 ano, 2 anos, 3 anos na empresa, percebe? Não faz um curso diferente, não faz um caminho diferente dentro da empresa para poder crescer na empresa, faz o necessário, eu sou pago para fazer isso. Né? E Napoleão Hill já falava, né? Você quer crescer, faça além e faça sem pedirem. Né? Faça além daquilo que você foi contratado para fazer, percebe? E sem ninguém te pedir, porque você vai ser notado. Mas não, as pessoas fazem exatamente o contrário. Né? Me pagaram para fazer isso, né? Eu faço isso, quando der eu faço um pouquinho menos, né? A lei de Gerson. Faço um pouquinho menos, percebe? E o que acontece aí? Né? Na hora que o negócio estoura, né? Na hora que sobe o preço da gasolina, do ovo, percebe? A pessoa está lá, mesmo passar, ela quer sair correndo, percebe? Para fazer tudo, para mudar tudo. Não, agora eu preciso arrumar um lugar para achar dinheiro. Sim. Né? E dinheiro a gente não acha. E por que você, assim, nós sabemos que no Brasil, 97% da população não consegue guardar dinheiro, certo, Thiago? Certo. Por que você acredita que no Brasil as pessoas têm tanta dificuldade de pensar no longo prazo? Porque as pessoas não têm isso na mentalidade delas, elas não têm esse aprendizado. Não é nem que as pessoas não conseguem guardar dinheiro, né? Elas não têm isso como hábito. Percebe? Tudo na vida é hábito. Tudo na vida é hábito. É algo que você aprendeu e você continua fazendo. Tá? Se você come demais,
é porque você está habituado a isso. Se você não come, também é porque você está habituado a isso. Sabe? Se você vai na academia todo dia, é porque você se habituou a isso. Se você se dá desculpa todo dia, né? Hoje é porque está sol, amanhã que está chovendo e você não vai na academia, você está habituado a isso. Tudo é hábito. Então, quando que a maioria das pessoas vão ter o hábito de guardar dinheiro? Né? As que estão aqui vai demorar bastante. Né? Elas vão ter de novo, a gente volta para a consciência. Elas vão ter que perceber que vale a pena isso. Agora, o caminho a ser feito é com a turminha lá de baixo. É com a criançada. Né? Que é aquilo, nas escolas tem educação financeira? Não tem educação financeira. Quer dizer, é mais um bando de gente que está chegando aí que vai continuar. O governo quer que guarde dinheiro? Se quiser, quer que guarde na poupança, que talvez seja melhor para eles. Entendeu? O governo quer que gaste dinheiro. Gasta dinheiro, gera mais imposto e assim por diante. Né? Vocês sabem o mecanismo, como é que é. Então, sim, não é ensinado isso. Então, as pessoas não têm isso na cultura. Né? Nós, brasileiros, não temos isso na nossa cultura em relação a guardar dinheiro. Então, é uma grande dificuldade, porque toda mudança de hábito, ela é complicada, ela não é facinho, né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu falo, se, né, para mudar um hábito, alguém falar para você que é facinho, é tranquilo, não dói, foge que é tabajara. Percebe? Dói muito. E aquele negócio é 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás, até a coisa acontecer. Né? Até o tique e o teco aprender esse caminho. Percebe que tudo é aprendizado. Sim. Entendeu? É a sinapse formando ali. E para quem está assistindo a gente, qual o primeiro passo, então, para essa tomada de consciência? Porque, falando ainda de dinheiro, tem gente que se acostuma, né? Então, eu trabalho, tenho X de salário, não importa quanto, gasto tudo que eu ganho e tudo bem. Eu já aprendi que é assim que tem que ser, eu já me conformei com isso e isso já, inclusive, nem me incomoda mais. Eu aprendi a conviver com a falta de Síndrome de dinheiro. Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Isso. E aí, essa pessoa, por si só, de forma automática, ela não consegue obter um estado de consciência de pensar, a não ser que tenha uma dor muito profunda por falta de dinheiro. Mas, fala, cara, preciso mudar. Né? Eu preciso mudar essa situação, isso aqui me incomoda. Qual que é o primeiro passo para essa pessoa? Então, tem muita gente que está nos assistindo aqui, com certeza está no momento também de dificuldade financeira. Às vezes já tem até quem está assistindo a gente, provavelmente já adquiriu um certo nível de consciência, porque buscou aqui um conhecimento, está buscando informação. É isso que eu ia falar. Né? Então, essas pessoas que nos assistem hoje já têm essa consciência. Mas e quem está no piloto automático? Qual que é o primeiro passo? Se ela não despertar, alguém pode fazer alguma coisa por ela? Um exercício, né, Thiago? Um exercício simples. Então, ninguém muda ninguém. Perfeito. Tá? Ninguém muda ninguém. Esse canal, esse caminho, podcasts de monte, hoje que não falta informação. Né? Mas aquele negócio, para a pessoa buscar informação, ela tem que estar querendo mudar. Ela está querendo pelo menos aprender alguma coisa. Quando que um cara geralmente para de fumar? Quando o médico dá atestado de óbito para ele vivo. Exatamente. Né? Quando ele recebe atestado de óbito vivo, percebe? Ali talvez ele pare de fumar. Talvez. Não são todos. Percebe? A maioria ali acaba parando. E a mesma coisa, aquele negócio. Geralmente o cara, quando vai lá para o fundo do poço, ele começa a perceber o que ele fez de errado, o que ele deixou passar. Né? E aí começa um aprendizado. E se você parar e começar a dar atenção às pessoas hoje que fazem o caminho de guardar os 10%, né? Se fizer uma estatística, eu tenho certeza que a maioria delas ou é cultura, aprendeu lá na casa, né? Ou foi lá para o fundo do poço. Né? E lá, talvez, na hora de pedir empréstimo para um gerente, o gerente falou, deu uma aula para esse cara. Ou esse cara começou a procurar, né? Essa pessoa começou a procurar na internet informação e aprendeu. Né? Aí você fala assim, aí aquele que aprendeu em casa, você pode ter certeza que alguém lá da família dele foi no fundo do poço. Você percebe essa informação muito em europeus, né? O pessoal que veio da guerra. Né? E era mais de guardar comida. Não sei se você lembra disso. Né? As pessoas tinham lá o quartinho lá que era
Por quê? Porque passou fome. Não guardava dinheiro, guardava comida. Então, quando que a pessoa começa a guardar alguma coisa? Quando ela começa a mudar um hábito? Quando ela sofre muito por causa daquilo que ela deixou de fazer. Entendeu? E aí, então, essas pessoas que estão aí, quando que elas vão começar a mudar? Quando elas perceberem que, né, pode ter um resultado melhor lá na frente. Sim. Né? Pode ter um resultado melhor lá na frente. É aí que elas vão começar a mudar. Agora, você fala assim, eu vou mudar o mundo, né? Todo mundo vai entender que não vai. As pessoas não mudam dessa forma. Elas só mudam realmente quando a água está batendo na testa. Não é nem na bunda, é na testa. Penso eu que um caminho seja parar de encontrar culpado, né? Primeiro que acho que é tirar a própria culpa das costas, né? Porque se isso não aconteceu até o momento, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para mudar. Então aliviar um pouco essa carga de que, poxa, então ele está dizendo para mim que eu não consigo fazer, por isso que eu não guardo dinheiro, não consigo ter esse estado de consciência. Então a primeira coisa é aliviar essa culpa. Segundo estágio, aliviar essa culpa. Quais são os caminhos então que agora eu tenho para me reconduzir aqui, né? Eu acho que também parte disso tudo tem algumas variáveis, né? Então existe lá a escassez, o país, o Brasil, a baixa renda, o salário mínimo, uma explicação toda econômica também por trás, cultural. Então você falou da Europa, né? Na Europa 70% das pessoas conseguem guardar dinheiro, que é cultural. Os Estados Unidos, hoje a criança ela nasce já com um plano de previdência já da maternidade ali, já com os pais. 50% das pessoas nos Estados Unidos conseguem guardar dinheiro. Aqui somente 3% das pessoas. Então tem a cultura, tem a influência econômica, também o poder aquisitivo, o salário, mas principalmente então acho que aqui está na força da mente, que é de fato, a gente vê muita gente que não ganha muito mais do que um salário mínimo e tem aí reserva de emergência. Sim. Tem dinheiro, está pensando em viajar. Mentalidade. Mentalidade. Eu conheci uma diarista que ela formou os filhos e viajou o mundo. A minha manicure, todo ano ela viaja para a Europa. Então. Ela vai para Portugal, ela programa, planeja todo o ano dela, trabalha duro e ela faz as viagens dela. Então, e você pode ter certeza que vai ter mês que ela vai comprar alguma coisa a menos do supérfluo. Exato. Porque aquele negócio, o preço do ovo aumentou, já não dá para comprar mais a bolachinha de chocolate. Uhum. Percebe? Mas na cabeça da pessoa que tem que gastar o dinheiro foi feito para gastar, sim, ela vai comprar e ainda vai falar assim, né? Mês que vem compensa. Ou vai usar o dinheiro dos outros achando que é dela. Sim. Né? Que é aquele negócio. Vai incorporando no salário o limite, o cartão. O limite que eu tenho é meu, ó. O banco me dá um limite. Eu ganho só 5, né? Eu ganho do limite, eu ganho do cartão. Então. E esse é um tema também sensível, né? Porque o acesso ao crédito, pessoa física, principalmente, ele é muito fácil, né? Hoje as pessoas elas conseguem pegar empréstimo ali no caixa eletrônico, sim, recebem um push no celular, olha, entra aqui, pega 10 mil. Então acho que o acesso ao crédito também permite com que as pessoas se endividem. Se a pessoa está endividada, o pior, Thiago, você ir até o crédito e tomar. Então, mas o pior é a pessoa achar que aquele dinheiro é dela. Você acredita que o imediatismo, o imediatismo é uma forma de fuga emocional? Então, o imediatismo é aquele negócio, né? A pessoa passou 10 anos fazendo a mesma coisa. A hora que ela começou a bater na testa, né? Ela quer que aconteça tudo no outro dia. Sim. Né? Ela já quer que o dinheiro que ela necessita já comece a fluir. Né? Então, ela já quer que o consórcio já premie ela no dia seguinte. Né? Fechei hoje, já quero ser premiado amanhã, né? Quero ser contemplado amanhã. Sim. Percebe? Quanto tempo demora para receber o dinheiro do consórcio? Isso você deve escutar direto. Sim. E o sistema bancário ele se aproveita desse movimento, né, do imediatismo, né? Sim. Se você pegar hoje o lucro de um banco num trimestre é 15 bilhões de reais, um dos principais bancos do Brasil. Então ele se aproveita do imediatismo. Nos últimos 2 anos foi até a mais, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Trimestre. 15 bi num trimestre. É muita grana, né? E aquele negócio, muito em cima exatamente disso, da ignorância do povo, entendeu? E existe a parte educacional que aqui, inclusive, justifica o fato de nós estarmos aqui, né? Que o objetivo é ajudar quem está nessa situação, o objetivo é levar informação, como que a gente consegue fazer com que você tenha caminhos que te permitam sair dessa situação e sem que carregue uma culpa de que, então eu sou culpado por estar aqui nessa situação até o momento. Não, beleza, aconteceu, agora está aqui. Nós temos alguns caminhos para você. Vamos tomar consciência, vamos quebrar aí o que tem que quebrar de crença e vamos trabalhar em cima disso. É isso?
Ó, você falou um negócio legal aqui de culpa, Aham. né? Já é a segunda vez que você fala de culpa. Sim. Né? E culpa é o pior sentimento que a gente pode carregar, é o sentimento de culpa. Aham. Percebe? Ninguém é culpado de nada. Uhum. Né? A palavra que cai muito bem no lugar de culpa é responsabilidade. Né? Você é responsável pelos seus atos. Você é responsável por aquilo que você está fazendo. Por aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo e aquilo que você vai fazer. Uhum. Você é responsável. Ponto. Percebe? Não é culpa. Então, É enquanto eu não responsabilidade. parar e perceber que o resultado que eu quero, né, eu não estou atingindo porque eu estou agindo de forma, entre aspas, irresponsável, já que a gente está falando de dinheiro, então eu estou sendo irresponsável com o meu dinheiro, né, com o dinheiro que eu recebo, com o valor que eu tenho por mês aqui, para poder usar ele da melhor forma. Então, enquanto eu não aprender a usar esse dinheiro, eu vou estar usando ele de uma forma irresponsável. Consequentemente, não vou chegar no resultado que eu quero nunca, percebe? Não vou chegar no resultado que eu quero nunca. Então, se alguém está nesse processo de sentir culpa, para com isso, tá? Sei. Só entenda que você é responsável por aquilo que está acontecendo. Né? E é isso que a gente tem que começar a dar atenção. Ninguém vai poder tomar decisão por você, né? E quando eu estou falando aqui, a gente está falando muito de dinheiro, mas é em relação a tudo na vida. Uhum. Né? Se o teu relacionamento não deu certo, você é responsável. Sim. Né? Só que aí são duas pessoas, cada um com a sua carga de responsabilidade. Percebe? Se em relação à sua família não está legal, a situação, conversa, comunicação e tal, você é parte, né, responsável disso. Entendeu? Sim. Assim como com a grana Sim. que você tem. Então, evite culpa. Culpa não ajuda ninguém. Ela só carrega mais pro fundo. Né? Porque aí fica chorando as pitangas, achando que o papai do céu não gosta de você, percebe? Que você é um pecador e vai, né, lá pro mármore do inferno, como dizia da novela ali. Né? E não é isso. Você Ou só a tem que culpa aprender. existe quando eu transfiro a minha responsabilidade, né? Não, Porque quando eu não assumo que a responsabilidade é minha, eu tô encontrando aí culpados. aí você está colocando eu tô culpado. encontrando culpados, Isso, o ser humano É porque adora. o governo não consegue entregar isso, é porque o segmento do que eu trabalho está demitindo, e aí eu não tenho dinheiro porque o preço do produto está caro, eu começo a encontrar culpados. Então, mas quando me falam isso, eu falo, olha pro teu vizinho. É isso. Ele está na mesma situação? Todo mundo que você conhece está igual? Se tá, a gente está numa zona de guerra, então beleza. Por que você está falando para mim a zona de guerra? Todo mundo está do mesmo jeito, não tem ninguém diferente. É isso aí. Percebe? Então, é diferente. A gente não está, graças a Deus, ainda em zona de guerra. Tá? Então, é aquele negócio. O que o meu vizinho está fazendo? Isso não é da programação neurolinguística, né? A modelagem, né? Ela funciona muito bem. Né? Se as coisas não estão acontecendo, o que meu vizinho está fazendo que ele está conseguindo se manter e ainda está guardando dinheiro? Pô, senta com o cara lá e pergunta. Porque é assim que a gente aprende. Exatamente. Né? Entra na internet. Hoje, chat GPT, você chega para ele e pergunta isso. Ele vai te falar, ó, você tem que fazer assim, assim, assado. Percebe? Então, o que não falta hoje são canais para a gente aprender. E esse canal aqui, ele é muito importante para isso. Mas, Tiagão, só vai chegar aqui quem quer mudar. Quem não quer mudar, não vai passar nem perto. Entendeu? Tá, agora vai vamos- chegar aqui e vai ver assim, mentes que transformam. Aí vai esperar os Transformers, não apareceu, depois de 3 segundos ele vai embora. Entendeu? Porque ele está esperando um filme do Transformers mágico, né? para esquecer da vida. Que as pessoas gostam disso também, de arrumar pretexto para esquecer, achando que não vai acontecer. Mas a água continua subindo. Ela não para de subir. E tem gente que se auto-sabota, né? Total. Total. Isso que eu acabei de falar, autossabotagem. E que dica que você dá, então, para quem está assistindo a gente, que se auto-sabota financeiramente, principalmente? Quais as dicas? Uma dica bem simples que você dá para a pessoa perceber que ela está se auto-sabotando. Para ela tomar consciência, eu estou me auto-sabotando. Não, primeira coisa, né? Primeira coisa é dê atenção ao que está acontecendo na sua vida. Tá tudo legal? Tá show? Então, beleza. Se tem alguma coisa que não tá legal, você pode ter certeza que tem algo te sabotando e é você mesmo. Né? Tem um processo aí, tem uma crença te sabotando. Sabe? Então, o primeiro indício é como é que tá a minha vida? Minha vida Né? pessoal. O que? Tudo, Mas toda a tudo, esfera. Tudo. Né? E quando eu falo assim, eu Profissional, falo tudo, pessoal, financeira, social. profissional. O que está acontecendo? Por que eu acho que as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero? Percebe? Então, a partir desse momento, é começar a procurar motivos. Né? Eu até falo muito isso dentro dos treinamentos.
né? Se pergunte, por qual motivo isso está acontecendo na minha vida? Por qual motivo eu estou me comportando dessa forma? Por qual motivo que as coisas não fluem na minha vida? Pergunta, porque quando você pergunta para você mesmo isso, né, vai vir informação, a resposta está dentro de cada um. Então, a primeira dica é exatamente isso, né? Dê atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Ninguém é culpado do que está acontecendo ao seu redor. Ninguém é culpado. Tudo que está acontecendo fora, na verdade, primeiro está acontecendo dentro, aí dentro de você. Então, primeira coisa, dê atenção a isso. A partir do momento que você começou a perceber que tem algo fora te incomodando, que está impactando dentro de você, é procurar ajuda. É procurar ajuda, percebe? Ou procurar um analista, né? Um psicanalista, um terapeuta, percebe? Ou, se é de finança, procurar alguém dessa área que possa te ajudar, te ensinar, né, como lidar com o seu dinheiro. Sempre e um especialista, né? Sempre. Não adianta você procurar o cara que está mais ferrado que você, que acontece. O cara vai boteco, entendeu? Para falar que está endividado com mais um monte que está endividado ali, tomando cachaça para esquecer. Sim. Se sabotando mais ainda. Exatamente. Então, se existe... Deixa eu tentar traduzir aqui, eu posso estar errado, você me corrija. Então, vamos lá. Se eu tenho um problema emocional e não financeiro, dentro de casa, ou com a minha esposa, ou não importa, com o meu parceiro, com a minha parceira, um problema emocional pode estar diretamente ligado aos motivos da ação que me levam a gastar mais, ou não economizar. Pode também. Entendi. Pode então, também. às vezes, um problema emocional familiar, ele pode ser o motivo que faz com que você se justifique para poder gastar mais. Ó, escutei boa parte da minha vida, para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um quintal de sal com ela. É sal pra dedéu. O que quer dizer isso? Né? Vamos falar de um casamento. Tá? Quando tá tudo bem, né? Duas pessoas aqui convivendo. Aí vem uma doença. Aí você vai conhecer um pouquinho como que é essa pessoa na doença. E essa vai conhecer como é essa pessoa aqui na doença. Percebe? Aí vem o filho, né? Aí você vai saber como que é essa pessoa, né? Ali, com os filhos. Né? Acabou o dinheiro. Você vai perceber como que é essa pessoa sem o dinheiro. Né? Por quê? Tudo tá girando em cima das emoções. Tudo está girando em cima das emoções. Né? E eu costumo falar muito que toda emoção, ela está ligada a um relacionamento. Toda emoção está ligada a um relacionamento. E aí quando eu falo assim, as pessoas pensam, relacionamento, marido e mulher, pai e filho. Não, cara, com esse copo aqui, eu estou me relacionando com ele aqui. Se eu tomar aqui e dar uma babada de mulher a camisa, vou xingar aqui. Né? Ó, a encrenca que eu estou arrumando com esse copo. Eu estou escrevendo e a caneta para de funcionar. Que porcaria, e joga na parede. Olha só, uma raiva chegando aqui. Percebe? Então a gente está todo momento se relacionando. Todo momento se relacionando. Né? Com tudo que está ao nosso redor. E isso está gerando emoção. E como você fala do autoconhecimento, é bem importante, né? Eu li um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Fica uma dica aí para quem quiser se autoconhecer, né, melhor. Inclusive assumir as suas vulnerabilidades, né? Quando a gente passa por um estágio de entender quais são os seus, enfim, que você enxerga que sejam os seus defeitos, mas que na realidade não são defeitos e que você precisa assumir eles diante da sociedade, quando você toma essa consciência e muitas portas começam a se abrir e você começa a aceitar quem você é. E quando você começa a aceitar quem você é, uma coisa puxa a outra, você começa a não precisar provar mais nada para ninguém. Então, é muito comum hoje pegar pessoas que são demitidas de empresas e que em algum momento da vida começam a achar que o fato de eu não manter mais aquela minha posição social, financeira, ter aquele cargo, eu não tenho mais o meu emprego, mas eu preciso manter. E é uma ilusão achar que você é quem você é porque você tem aquele cargo, tem aquela posição ou tem aquele dinheiro. Porque os seus valores, os seus princípios, eles serão mantidos. Em algum momento da minha vida, eu assumi essa vulnerabilidade comigo mesmo para entender isso dentro de mim. Passei muito tempo dentro de uma carreira onde eu imaginava que tudo que estava em volta do Thiago, os valores, os princípios, estavam dentro daquele círculo ali. E não. Mas aí eu passei a tomar primeiramente a minha consciência, fui ler, fui pesquisar, fui entender que não. A gente tem os nossos valores, a gente tem os nossos princípios e a gente não pode se deixar abalar por uma mudança, né, principalmente financeira, para que justifique um problema financeiro muito maior depois. Acho que no problema financeiro não é nem a palavra, mas um problema
profissional. Às vezes eu me descolei ali de uma profissão ou até fui demitido e eu não posso deixar esse problema justificar eu simplesmente abrir mão da minha vida financeira. Não, agora eu preciso pegar um empréstimo ali porque eu não posso vender esse carro. Né? Eu preciso continuar saindo com aquela galera de amigos ali, mesmo sem emprego, porque senão o que eles vão achar de mim? Eu não vou ser mais a mesma pessoa. Então, acho que isso também é uma forma de se auto-sabotar, né? Não assumir as suas vulnerabilidades também é uma forma de se auto-sabotar? Ó, você acabou de falar uma coisa que é muito importante em relação à aceitação. Uhum. Tudo que você está falando está baseado em aceitação. Será que vão me aceitar se eu deixar de ser gerente do banco? Será que vão me aceitar sem eu ter essa posição aqui no banco? E quantas pessoas que estão assistindo a gente hoje não passam por isso? Né? Meu, eu vivi 47 anos isso, né? Naquela minha fase de tímido, né? Onde até aos meus 47 anos era uma porta fechada, como eu brinco, eu necessitava da aceitação dos outros, percebe? Me trazia insegurança a hora que eu ia falar com alguém do que o outro ia pensar naquilo. Comparação, que é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vai falar de comparação aqui mais uma hora, né? O quanto que as pessoas, né, vêm se comparando com os outros, percebe? Você falou de valores. Os valores estão dentro de você, intrínsecos aqui, ó. É isso que importa, não o que o outro está pensando, não o que o outro está falando. Né? Até ontem, dentro do set de análise, né, com uma paciente, né, que ela estava muito abalada com o que os outros estavam falando dela. Eu falei, percebe, né? Se o outro falou que você é X, Y, Z, e você sabe que você não é, ponto. Uhum. O outro que prove que você é isso. Mas você tem que ter certeza de que você não é. Ou que você tem os seus valores e que são valores tops. Né? Porque as pessoas, elas não sabem nem exatamente, ou não valorizam os seus valores. As pessoas falam alguma coisa te criticando e aquilo te abala, te afeta. Isso por quê? Porque você não acredita em você. Porque você não acredita em quem você é. E isso te arrebenta. Da validação dos outros. Isso te arrebenta, porque você está todo momento tendo que ser validado. Por qual motivo? Aí a gente volta lá na infância. Porque você estava esperando o pai falar, legal você ter tirado nota 8, 9, 10, entendeu? Só que você chegava com 8 em casa, ele falou, por que não tirou 10? Não foi validado. Percebe? E aí essa criança fica correndo o tempo todo para mostrar para todo mundo que é o melhor. Na verdade, está querendo mostrar para o pai ainda. O pai já foi dessa para melhor. O cara está com 80 anos nas costas, ainda está querendo mostrar para o pai que foi o melhor. Entendeu? E isso acontece muito. Então, é começar a dar atenção, por isso que eu falei de análise, da pessoa parar e entender o que está acontecendo com ela. Entendeu? Dar a entender o que está acontecendo com ela. Para quê? Para ela começar um processo de mudança. A gente só começa o processo de mudança a hora que a gente entende o que está acontecendo. Perfeito. A hora que a gente percebe que a gente está fora da rota. Na verdade, a gente está em rota de colisão. É aí que você vai lá, virar lá o timão para poder seguir outro caminho. Né? Não bater naquele iceberg e afundar aqui no Titanic. E você sabe que agora, fazendo uma analogia, né? Eu acabei de lançar, para quem acompanha a gente lá na Lercara, acabei de lançar uma planilha de organização financeira. E exatamente o que você falou, eu só consigo entender para onde eu estou indo, o que está acontecendo comigo, se eu olhar para ver o que está acontecendo. Se eu começar a olhar para aquilo. E é muito do que a gente fala lá na Lercara, né, Thaís? Uhum. Então, se você tem, primeiro, o desejo de mudar, assim como você falou agora, preciso me autoconhecer, preciso buscar o que está entendendo comigo emocionalmente, meu passado e tal. Financeiramente também. Acho que uma coisa está ligada à outra, você se conhece para você se controlar mais financeiramente, mas eu tenho uma vida financeira, se eu não olhar para ela o que está acontecendo, e a planilha ela serve para exatamente isso, né? É um autocuidado ali diante de tudo que você está fazendo dentro do seu orçamento. Né? Então, você vê aí a importância do passado. Né? Porque tem muita gente que senta de frente para o passado e fica chorando. Sim. Né? E o passado é para você ir lá, olhar né? O que você fez ali, como que você fez para fazer diferente. Ou fazer igual, fazer melhor ainda, né? Do que você já fez. E essa tua planilha é show porque a pessoa tem que olhar no passado e colocar lá. Sim. Como que eu vim fazendo esse tempo todo? Porque ali tem, não dá certo desse jeito. As pessoas têm dificuldade de reconhecer. Sim. Entendeu? Elas não querem reconhecer, não querem dar o braço a torcer, entendeu?
que vai falir, que vai estourar, que vai arrebentar. Aquele negócio, a pessoa sabe que depois de 3 meses ela não tem mais dinheiro. Ela foi mandada embora, entendeu? Pegou aviso prévio, tá queimando esse dinheiro, sabe que vai acabar, mas acha que o milagre vai acontecer. Né? Porque um dia antes de acabar o dinheiro, né, vão mandar um emprego para ela ganhando o dobro. Ô, Ricardo, você fala muito de autenticidade. Qual a relação entre viver uma vida autêntica e lidar melhor com o dinheiro? Então, primeiro, o que é uma vida autêntica? Né? É isso que a gente tem que parar e dar atenção. O que é uma vida autêntica? Né? A pergunta ela vai muito além do que você pensar só na palavra, né? Autenticidade. Aquilo que você está fazendo, o teu propósito hoje nesse mundo, está sendo realizado? Uhum. É o que você gostaria de ser desde que você era criança? Uma vez Você eu seguiu vi uma o frase, caminho? né? Eu vi uma frase nessa linha que me deixou bastante tocado, que foi assim: se você encontrasse, né, o seu Tiago com 6 anos de idade e conversasse com ele, e ele te perguntasse se você tem orgulho de quem você se transformou, qual seria a sua resposta? Profundo, né? Profundo. E é exatamente isso, percebe? Porque na hora que a gente nasce, né, vem uma carga de informação para a gente mudar, para a gente ser aquilo que a sociedade aceita. Sim. Né? Então aí você começa a perder um pouco daquilo que é seu, né? Da tua autenticidade, daquilo que você ia realizar nesse mundo. Quantas pessoas não se encontram na aposentadoria? Quando parou de fazer aquilo que tem que fazer, começa a fazer o que gosta. Percebe? Quantas pessoas, depois de muito tempo, né, tá numa atividade, encontra exatamente o propósito. E quando a gente fala propósito, às vezes as pessoas falam assim, tá, é o propósito para mudar o mundo. Não, cara, o propósito é para você ser feliz. É esse o propósito para você ser feliz. Porque você feliz, você está irradiando isso. Né? Você está passando isso para o mundo. Você está transformando o mundo das pessoas que estão ao seu redor também. É simples. Cola numa pessoa que está bem e cola numa pessoa que está o ó do borogodó, que só fica reclamando. E sente energia. Uhum. Aí você vai Chega a ser perceber, repelente. porque essa pessoa fala assim, como que muda o mundo ao redor? É simples, faz só esse teste. Cola naquela pessoa que só vê desgraça, só fala desgraça o dia inteiro, e cola naquela pessoa que tem um pensamento positivo, né? De abundância, de prosperidade. E você vai perceber como o teu mundo muda colando naquela pessoa. Então, o teu propósito é estar bem. Você bem, você vai ajudar quem está do seu lado. Você vai ajudar quem está do seu lado a estar bem também. Esse é o maior propósito. Recebe? E você só começa, né? Você só começa a seguir esse propósito a hora que você se reencontra. Como você falou dessa criança de 6 anos. Né? Porque, na verdade, essa criança de 6 anos, ela não vai só te responder essa pergunta. Né? Ela vai falar para você, mas você sabe que isso que aconteceu com você é por causa disso que aconteceu comigo com 6 anos, né? Ou com 5, ou com 4, ou com 3, por causa daquele abuso, por causa daquele trauma, né? Por causa daquela falta daquele abraço do papai. Aquela criança de 6 anos vai falar para você, eu entendo o que aconteceu na sua vida. Né? Então a gente está levando para uma esfera de que, a dica, se você está com dificuldade de mudar a sua situação financeira, é necessário você se autoconhecer. Total. E conhecer o seu passado, a sua história. Tiagão, conhecer quem é você. Qualquer coisa que você queira mudar na sua vida. Né? Se você quer mudar, é porque não está legal. Perfeito. Né? Eu costumo dizer, né, porque eu saí da área de informática, né, tenho meus 47 anos, eu tinha minha empresa de informática, mais de 20 anos de empresa ali, né, então eu saí de um computador e vim para outro, é cachola. Mas tudo é lógica. Sim. Tudo é lógica. É aquele negócio, se você não estiver bem, né, como que as coisas ao seu redor vão estar? É lógico que não vai estar bem. Né? Se você só pensa em coisa ruim, o que você acha que vai acontecer na sua vida? Vocês chamaram aí, falaram aí de alquimista, né? Alquimia da mente, né? Alquimista da mente. O que é isso? Cara,
é mudar a química do seu corpo. Né? Dentro do meu processo, né, eu faço caminho para mudar a química do seu corpo. A pessoa entra no meu set de análise, cheia de cortisol, transbordando de cortisol, e sai com serotonina, dopamina, oxitocina, sabe? Muda a química. A pessoa entra na imersão, né? Ela entra lá cheia de cortisol e ela sai. Não sai? Você Sim, participou da imersão. Inclusive, Vocês vamos falar participaram. sobre isso. Sim. Você tem um programa muito legal, muito bonito, né, que é o Vida Autêntica, que tive o privilégio de participar. Thaís também participou. E, de fato, transforma mesmo. E a gente fala de mentes que transformam. E foi acho que eu poderia dizer que foi um Thiago antes e um Thiago depois, né? Então, fica a dica aqui para quem quer se conhecer melhor, quem quer estudar o porquê de algumas coisas. Imersão Vida Autêntica desse cara aqui, ó, é fantástica. E que acontece agora, né? Dia 19 e 20. Vai ter uma nova agora, 19 e 20 do 7. E a imersão, e é legal que você falou, porque realmente transforma. Porque você estava lá buscando respostas. E na hora que você está aberto para receber, elas vêm. E de tudo. Legal. É o que a gente está falando aqui desde o começo do podcast. Então, na hora que você está aberto, a informação entra, as coisas acontecem, a resposta vem, porque todas as respostas estão dentro da gente. Né? A gente falou agora daquela criança de 6 anos. Hoje, na nossa vida, muita coisa que está acontecendo, que está reverberando aqui no nosso dia a dia, tem a ver com a nossa criança. Sim. Total com a nossa criança. Percebe? Naquilo que ela passou. Né? Nas dores, nos traumas, nos abusos, nas faltas. Aí você fala assim, pô, um abraço de um pai vai me atrapalhar hoje aqui, eu com 30, 40, 50 anos? Sim, porque está faltando para aquela criança ainda. E aí você começa a procurar no mundo o abraço daquele pai. Aí você vai casar com uma pessoa só por causa do abraço, e a coisa não vai dar muito certo, percebe? Você vai criar amigos, vai ter amigos por causa do abraço. Em algum momento esse abraço não vai chegar de novo e não vai dar muito certo, e assim por diante. Né? E eu estou falando de um abraço. Você imagina um trauma que você carrega onde você sente um cheiro, um trauma, um abuso, você sente um cheiro e muda o teu dia. Percebe? Eu costumo dizer que você está naquele dia fantástico, maravilhoso, tudo dando certo, e de repente parece que pousa uma nuvem negra na cabeça. Sim. E às vezes é uma coisa que você escutou e te levou para onde? Inconscientemente, para aquele momento. Você nem lembra mais daquilo. Te levou para aquele momento. Né? Você foi abusado. O cheiro, né, te leva para aquele momento e você nem lembra mais. E na vida autêntica você pega a sua linha do tempo e começa a tomar consciência de tudo que aconteceu. São exercícios que fazem você visitar. É isso? Dos 10 anos, né? Dos 10 anos até a concepção. Os 10 até a concepção. Então... E tem uma capacidade limitada aí, né? A sua imersão. Quantas pessoas normalmente nessa próxima turma? No máximo 30, 40 pessoas no máximo. Tá. Eu quero fazer um negócio. Você sabe que um dos nossos propósitos, o nosso propósito, né? É ajudar a transformar a vida das pessoas. Esse é o propósito da Lercara, do Thiago, da Thaís, do Renan e de todo mundo ali da Lercara. Seja ela financeiramente ou não, né? Então a criação da planilha de organização financeira é uma forma de ajudar as pessoas a se organizarem, a prosperarem financeiramente. E eu quero aproveitar aqui, na sua presença, eu nem combinei isso com você. Eu não sei exatamente quanto está, para eu sei que existe uma capacidade limitada e existe um investimento que vale muito a pena. Independente do valor, depois você me fala quanto é. Para todo mundo que está assistindo aqui, tiver interesse em participar do Vida Autêntica, que dias, Ricardo? Dia 19 e 20. Nesse 19 fim de semana, o 20 próximo. do 7, um sábado e domingo. Se você quiser conhecer a sua criança, estudar a sua linha do tempo e entender o porquê hoje a sua vida financeira ela não é do jeito que você gostaria, eu não quero... Ó, fazer agora, Thaís. Ixi. Eu nem combinei nada. 50% do valor do curso eu vou bancar para quem quiser se inscrever no... Quantas pessoas são? Então, de 30 a 40 pessoas, mas E as inscrições já começaram, né? A gente né? já começou. Tá, então você que está assistindo aqui o Mentes que Transformam, se você quiser fazer eu acho que a eu consigo imersão... disponibilizar para você umas 15 vagas. Cara. Tá, então... Os 15 primeiros. Porque senão vai estourar minha capacidade lá. Então tá. Então você que está assistindo, corre lá, se interessou. Eu já fiz esse curso, fiz essa imersão. Fiz também, A super Thaís recomendo. fez. O Renan lá da Lercara já fez, a Adriana. A tua equipe toda fez. Praticamente fez. Eu super recomendo, vale a pena. Várias surpresas. Várias surpresas. 50%
do valor, eu não sei qual é, mas 50% é a Ler Cara que vai patrocinar. A hora que você entrar em contato com o Ricardo, você já deixa seu contato aqui, você só diz que estava assistindo Mentes que Transformam e ele já vai colocar passar depois para eu fazer o benefício aí dos 50%. O voucher Show. dos 50%. Show. Fechado? Fechadinho. E manter o nosso Nossa, propósito que de ajudar as presente, pessoas. nossa senhora. Olha só. Pessoal, Então vocês- aproveita lá, porque ó, o curso é maravilhoso, é hein? bom Vai. demais. Ó, eu não Vai sei ver qual bom. câmera eu estou aqui, mas vocês ganharam um presentão. Nossa, cara, show. Show, presentão. Eu e- só recomendo aquilo que eu conheço, né? Então, eu conheço você há muitos anos, tive a oportunidade de fazer. Pela experiência que eu tenho no mercado financeiro de muitos anos, fez toda a diferença, inclusive para mim, com tantos anos de mercado, e que inclusive ajuda as pessoas a se organizarem financeiramente. Então, eu recomendo. Né? Quem tiver oportunidade, chama o Ricardo. Onde que as pessoas podem te encontrar, Ricardo? Então, no Instagram, né, no Ricardo Posse, _ psicanalista. Né? Deixa seu WhatsApp aí. E no WhatsApp também. Deixa seu WhatsApp. É, Facilitar 11, pra galera. 99298 4069. Perfeito. E outra coisa, o pessoal pode entrar no Instagram? Instagram, não, no podcast de vocês aqui e colocar lá eu quero também. Ah, boa. Entendeu? Legal. Entra lá, comenta lá, coloca eu quero. E aí vocês falam, ó, Ricardo, conversa com ele. Ou eu já te passo o link com o código, Perfeito. entendeu? Que eu vou criar um código de desconto, Então tá. entendeu? Para as pessoas e você acerta comigo depois Tá os bom. 50. Combinado. Nossa, que presente, É um parabéns. investimento. É um Parabéns investimento. vocês que estão aí do outro lado da câmera, porque é realmente um É presentão. bom demais. Aproveitem. Bom demais. Vamos Um nessa. presentão. Avançando. Ricardo, a gente falou aqui então sobre como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Eu tô afetado ainda com o presente, calma, deixa eu respirar. Respira, Porque é respira, show, você é viu? difícil alguém realmente dar um presentão desse. Eu só cara. fico preocupada com a quantidade de pessoas que vai... Não, então por isso que eu falei, no É. máximo umas Turma. 15, no máximo umas 15 pessoas, entendeu? É. Vai ter que criar Pode outra ser, as pessoas que virem a gente deixa para uma próxima turma. Tá bom. Ótimo. Vamos lá. Falamos em relação ao dinheiro, como as pessoas se relacionam com o dinheiro, como elas se auto-sabotam. Falando um pouquinho de autoconhecimento e exercícios e hábitos práticos que as pessoas podem fazer, além de ter acesso à sua imersão e às suas análises. Para quem está ouvindo, como começar a reprogramar a mentalidade em casa? Show. Ó, parece um negócio tão complicado e é tão simples. Porque todo mundo já faz isso. Você já faz isso. Né? Só que faz do lado errado. Né? O que a gente faz o dia todo? A gente pensa nas coisas que não vão dar certo. Né? O dinheiro não vai entrar, o cliente não vai fechar, sabe? Vou chegar em casa, mulher vai estar de bico, ou o marido não vai ter feito nada, sabe? Vou chegar em casa e minha mãe vai ficar na minha orelha falando, o meu pai vai ficar reclamando, percebe? Vão me roubar o celular. As pessoas já fazem isso no dia a dia. Sabe o que é isso? Programação, você está se programando de uma forma negativa. Né? Isso sem contar o eu sou. Né? Então, eu sou incapaz, eu não consigo fazer nada certo, nada dá certo na minha vida, sabe? Eu não sou um cara próspero. Uma coisa é certa, as pessoas já têm abundância de sobra, né? Porque o homem lá em cima mandou a gente com vida e com vida em abundância. Está na Bíblia, está escrito isso lá. Então a gente já tem abundância de monte. Só que a maioria usa abundância na escassez. Então tem um monte de gente com abundância na escassez. Percebe? Então a gente tem que começar a fazer o quê? Mudar a programação. Tem 2 períodos do dia onde a tua mente está muito mais aberta, o canal você com você está muito mais aberto, está muito mais linkado com o teta da tua mente aqui. Entendeu? As ondas teta. Né? Que é na hora que você vai dormir e de manhã, a hora que você acorda. Dica para vocês que ganharam um presentaço A gente gosta agora. de dica. Entendeu? Um presentaço agora. Né? Todo dia, o que vocês vão fazer? À noite, cria um mantrazinho primeiro, né? Onde você vai falar, né? Por exemplo, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou capaz. Você cria um mantra. Né? Quanto que você quer ganhar por mês? Quanto que você quer que entre por mês na sua conta? Entendeu? Você vai fazer esse mantra também, colocar nesse mantra também. Todo mês eu recebo, no mínimo, aquele X que você estipulou.
Aí você fala assim, Ricardo, por que no mínimo? Porque se você falar, todo mês eu ganho 5 mil reais, você vai ficar uma vida inteira ganhando 5 mil reais, está programando para isso. Então, é no mínimo, deixa o universo te dar o resto, entendeu? Então, todo mês eu faturo, vê lá, quanto que você necessita por mês? Porque às vezes a pessoa faz uma programação falando assim, eu vou ganhar próximo mês 100 mil reais. Meu, nem você acredita e ninguém do teu lado vai acreditar nisso. Então tem que ser algo que você acredita, percebe? E você começa a fazer essa programação. Cria esse teu mantra do jeito que você quiser. E você vai falar pelo menos 1 minuto, no mínimo, 1 minuto, você vai repetir esse teu mantra. Então, antes de dormir, depois da tua oração que você fez, faz o seu mantra. E quando você acordar de manhã, antes de pegar o celular, pelo amor de Deus, antes de ir lá olhar no celular, quem te mandou zap, que colocaram no Instagram, evita se conectar com o mundo nesse momento. É você com você, é onde você está realmente, você com você. Então, acordou, pode ser até deitado ali, deitado olhando para o teto, você já faz esse mantra. Percebe? O que você está fazendo? Você está mudando a tua programação. E aí você vai ver que durante o dia, entendeu? Vão começar a vir pensamentos positivos. Dá um exemplo. Você vai sair... Dá um exemplo de mantra, de frase que a pessoa que quer ganhar mais pode usar, para quem não sabe como. Então, por exemplo, vamos lá. Eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou capaz, e todo mês eu faturo no mínimo 5 mil reais por mês, entendeu? E a cada dia que passa, eu conquisto mais e mais na minha vida. Isso é um mantra. Muito bem. Baita Percebe? dica. Esse é um mantra. Entendeu? Mas aí é legal você colocar aquilo que você acredita, aquilo que está realmente linkado com você. Porque não adianta você falar coisa que você não acredita. Esse mês falar eu vou por ganhar. Falar não adianta, assim, não adianta. Esse mês eu vou ganhar na loteria. Esse mês meu consórcio vai ser sorteado. Entendeu? Isso não adianta. Mas isso é bom eu já acreditar. fiz a dar certo, tá? Precisa acreditar. Não, mas então, com certeza, eu acho que também tem a parte que nos cabe, né? Tem a nossa responsabilidade enquanto eu preciso ter falar o meu mantra, acordar cedo, ter energia, e também preciso tomar consciência que eu preciso agir. Então, mas na hora que você faz, por isso que eu estou falando, não adianta eu fazer aqui, que o meu consórcio vai ser sorteado, que não depende de mim. Exatamente. Agora, para eu faturar 5 mil reais Depende por de mês, você. Depende só de mim. Sem dúvida. Entendeu? Não depende dos outros. Por isso eu tô falando, você tem que fazer o caminho daquilo que é você que vai realizar. Perfeito. Então, Mega Sena, consórcio, Papai Noel, entendeu? Isso não funciona. Presente... Consórcio funciona, vamos corrigir essa frase aí. Não funciona no mantra, Para você no mês. Como assim? Vamos cancelar, 50%? Vamos... Brincadeira. Vamos lá. Ricardo, como então usar pequenas vitórias diárias para construir uma mentalidade de abundância? Então... Olha só, você faz uma pergunta que deveria ser algo normal de todo mundo. E que não é. Algo natural, e não é. É aquele negócio, a hora que você fecha um contrato, qual é a altura que você pula? Percebe? A hora que você conquista alguma coisa, como que você festeja isso? A hora que você encontra uma pessoa que faz muito tempo que você não vê, e aquele abraço fantástico. Sim. Como que você comemora isso? Entendeu? Então, as pessoas não valorizam o que elas estão recebendo. E aquele negócio, se você não valoriza o que você está recebendo, o universo está percebendo isso. Então, não adianta dar, o cara não curte mesmo, vai mandando o que tem. Aí você fala, o que tem a ver o universo com isso? Tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia, Essa nossa relação aqui, esse nosso contato, essa conexão é energia, Isso que a gente está passando de informação pessoal é energia. Então, tudo é energia no mundo. Então, cara, você tem que comemorar, entendeu? Você tem que comemorar, não adianta você comemorar só quando o teu time faz gol. Percebe? Você não está ganhando nada com aquilo. Percebe? As pessoas comemoram muito quando o time está fazendo gol e não comemoram quando eles fazem o gol. Sim. Entendeu? Com o teu time você não tá ganhando nada. Eu vi na televisão, inclusive, acho que o Fluminense foi para semifinal, e aí tava passando numa notícia e que uma pessoa viajou para os Estados Unidos, um torcedor do Fluminense, para poder acompanhar os jogos.
E ele comunicou à empresa que ele trabalhava que ele precisava ir assistir o jogo. Aí a empresa falou para ele, se você for, você está demitido. E aí ele foi e demitiu. Aí foram entrevistar essa pessoa e ele falou, o meu time de futebol é a minha vida, eu vivo por isso daqui. Então, tudo bem, o emprego, depois eu me viro de um jeito. Mentalidade. Então, mas tá certo, tá errado. Não, mas é aquilo que a que pessoa ele acredita. É isso, aquilo que é o tema da nossa conversa. Nós somos aquilo que acreditamos ser. Ele foi feliz. Ele foi feliz. Ele está sendo feliz, com certeza. É aquilo que ele acredita. Né? Agora, o quanto ele está ganhando, só satisfação, só prazer ali. A consequência financeira disso, né? Mesmo que ele seja feliz tomando essa decisão, é importante deixar claro que a consequência financeira por ele não ter mais emprego vai sofrer um impacto. A gente não sabe o tamanho do impacto, né? Mas depois tem um impacto. Eu deixei o emprego para ver o meu time de futebol. E nada contra, eu também gosto de time de futebol, gosto de futebol. Mas eu acho que tudo na vida também é equilíbrio, né, Ricardo? Isso, mas é isso que eu tô falando. Eu tô falando de comemorar. Eu posso me permitir viajar para assistir assim como eu conheço pessoas que mesmo trabalhando foram, mas eu tenho que me programar antes. Então eu preciso ter uma conversa, uma comunicação com o meu gestor, olha, em tal responsabilidade, data, né? Em tal data eu quero muito, eu tenho o desejo de fazer isso. Então eu posso me programar? Será que eu posso pegar uns dias de férias? Eu posso ir? E não simplesmente, decidir eu vou, se você não me quiser mais, você pode me demitir. Eu acho que o equilíbrio é sempre bem-vindo. É a geração aí que ela pensa muito assim, né? Então, mas não vamos entrar em gerações, porque senão acaba Ricardo, o tempo aqui. Mas a gente encheu o Ricardo de perguntas. O papo tá bom demais, né? Tá bom demais. Só complementando isso, né? Então não é do cara torcer pelo time dele e de vibrar pelo time dele, mas fazer a mesma coisa com a vida dele. Perfeito. Comemorar cada gol que ele fizer, mesmo que a bola bata na trave, comemora, consegui acertar a trave. Talvez seja mais difícil que acertar o gol, acertar a trave, entendeu? Mas que são as vitórias diárias. Isso, comemorar. Você acordar, você comemorar. ter saúde, você agradeça. É outra dica aí, agradeça todo dia. Né? Agradeça quando você vai para a cama e agradeça quando você acorda. Exatamente. É mais um dia e... Se você, eu ouvi uma vez que se você acorda é porque tem alguém que acredita que você pode fazer alguma coisa de bom, né? Espero que seja você mesmo. Exatamente. Né? Que acredite que possa fazer alguma coisa de bom, não depender dos outros. É isso mesmo. Né? Que outra coisa, se a gente for falar de dependência, também vai longe aqui. Agora, fala um pouquinho pra gente, pra quem tá assistindo aqui o podcast Mentes que Transformam, um pouquinho do seu trabalho, quem é o Ricardo, como você ajuda as pessoas, como que as pessoas têm acesso ao Ricardo. Fala um pouquinho do seu trabalho, que é muito bonito. Beleza. Então, o Ricardo, na verdade, é um cara que viveu uma timidez até os 47 anos, né? Travadaço, porta fechada. E me reencontrei, na verdade, buscava, né? Muito tempo buscando exatamente esse contato aqui. Isso aqui para mim era a coisa mais difícil do mundo. Câmera, Deus me livre, né? Então eu buscava muito isso, porque eu sempre gostei de ensinar as pessoas. Só que eu não acreditava que eu era capaz. Né? Não me permitia, exatamente por causa daquilo, aceitação, insegurança. E eu encontrei esse caminho para sair da timidez, né? É exatamente o eu sou, tá? Quando as pessoas me perguntavam, o que você é, Ricardo? Você tá quietão, paradão? Eu falava, eu sou tímido. Então, tomem cuidado com esse eu sou. Eu sou tímido, eu sou ansioso, eu sou depressivo. Não, você está. Percebe? Começa aí, está. Mais uma dica para vocês levarem para a vida de vocês. Então, você está depressivo, você está ansioso, você está tímido. E hoje eu faço um trabalho muito, até com os tímidos, né? Para ajudar as pessoas a se desenvolverem, crescerem. Então, eu tenho meu set de análise, onde eu faço atendimentos, né? Tenho as mentorias, tenho as imersões, treinamentos, curso de formação, tenho de tudo um pouco. Exatamente o quê? Para transformar mentes. A alquimia da mente, né? Para mudar essa química. Porque muita gente corre para o remédio, né? E não precisa. A gente produz o remédio. Aquele remédio tarja preta, a gente produz ele aqui dentro. Basta você mudar o quê? Tua mentalidade, teu pensamento, aquilo que você está alimentando aí no dia a dia. Entendeu? Então, eu ensino exatamente isso. Na verdade, o meu set de análise não é para a pessoa entrar e ficar 10 anos. Né? Eu não consigo isso. Eu não acho justo com a pessoa. Tanto é que no meu set de análise, geralmente, uma sessão, 2 sessões no máximo. Só se a pessoa fazer mentoria, aí já é outro papo. Entendeu? Mas sessão para aquela dor, para aquilo que está acontecendo, na primeira sessão
já está para a gente resolvido. Por quê? Tudo é conhecer. A partir do momento que você sabe o que está doendo, né? Por qual motivo está doendo, você vai tomar o remédio certo para aquilo. Que é o quê? A forma que você vai alimentar teu pensamento, a forma que você vai começar a agir, a forma que você vai começar a mudar aquele comportamento. Né? E eu falo isso, gente, porque eu fiz isso na minha vida. Né? Esse foi o processo dentro da minha vida. Então, eu tinha uma empresa de informática, fiz um treinamento onde eu percebi eu sou que estava me travando, e ali eu percebi que eu não era, eu estava. E aí eu comecei a fazer curso de programação neurolinguística, né, as formações PNL, massa em PNL, hipnoterapia, e tudo isso fazendo para usar em mim. E as coisas começaram, que eu falo, né, até para os meus alunos eu falo, né, use com você, né, porque depois fica muito mais fácil você entender o que o outro está vivendo, o que o outro está passando, para usar com o outro. Mas aí tem muita gente que vai fazer esses cursos para usar com o outro. Né? Então, usando com você. E eu usei comigo e estou aqui. Né? Em novembro de 2025, novembro de 2015, eu negociei a minha empresa com os funcionários. A partir daquele momento eu parei de trabalhar e hoje eu só me divirto. Muito bem. E como as pessoas acham o Ricardo no Instagram? No Instagram, no Ricardo Posse _psicanalista. E como eu já passei o WhatsApp aí, 11 99298 4069. Estou à disposição, entendeu? Pode mandar pergunta lá no direct, me acompanhe. E tem o meu podcast também, né? Conexão Autêntica. Entendeu? Autêntica. Já tive a Lercara já está. De participar. A Lercara foi o segundo lá do meus. Gostei dessa frase. Então, para quem não investe, você não é que você não é um investidor. Você não está investidor. Mas não pode se tornar. Sim. Boa. Sim, você não está. Tem muita gente que fala, não, eu não sou investidor, não, já me acostumei, não sou investidor. Não, você não está investidor. Então, mas o que é? Pode se transformar. Então, mas o que é o investimento? Tá vendo? É mentalidade. Tudo o que é investidor? Na verdade, eu não tenho profissão de investidor, mas investidor todo mundo é. É isso aí. Percebe? Se você está num relacionamento, você está investindo naquele relacionamento. Sim. Percebe? Na hora que você tem um filho, você está investindo no filho. Perfeito. É isso aí. Do teu emprego, você está investindo para continuar lá. Então, todo mundo está investindo o tempo todo. Perfeito. É perceber o que é a palavra. Né? Então, eu posso também investir uma grana, para essa grana render, ela trabalhar para mim. Né? Em vez de eu trabalhar, porque isso é outra coisa importante em relação ao dinheiro. Respeitar o dinheiro, mas não ser escravo dele. Perfeito. Entendeu? Tem muita gente que é escravo do dinheiro. Tudo isso que a gente falou no começo são pessoas que são escravas do dinheiro. Sem então, dúvida. é mudar, é pôr o dinheiro para trabalhar. Como que eu faço para pôr o dinheiro para trabalhar? Como que faz? Lercara. Conversa com o pessoal da Lercara que vai dar dicas, não vai só vender consórcio. Tiagão aqui, ele vai te ensinar um monte de coisa. @Lercara Investimentos. Ou podcast, Mentes que Transformam, tem um monte de informação aqui. E você falou uma coisa interessante, nessa planilha que eu criei lá de organização financeira, existe a regra do 50-30-20, né? Que é a regra dos 50% de custos fixos ali, você tem mais ou menos um padrão ali de uma sugestão de quanto você pode gastar nos seus custos fixos, 30% que é variável, quanto você tem desejo de viajar, enfim, e 20% para investimento. E aí, logo mais eu vou lançar a planilha oficial, para você que está seguindo a gente e acompanha a gente, se você quiser, você vai ter. Quando você coloca que você já está guardando mais do que 20%, porque o sugerido é que você guarde 20%. Você recebe lá os parabéns, 20%, mas vai ter uma mensagenzinha de lembrete para você, olha, parabéns pela disciplina, você está guardando mais do que o sugerido, ótimo, só se atente para começar também a viver os prazeres momentâneos que a vida te oferece, porque você pode se permitir a ter um equilíbrio, que é o que você falou. Então você pode guardar dinheiro. Tudo equilíbrio. Tudo equilíbrio. Mas cuidado, você está guardando demais, que é raro, né? É mais difícil a pessoa gastar mais do que ganha. Não, aí é muquirana. Então, exatamente. Isso é doença também. E aí é um cuidado que a gente tem que ter, porque a planilha justamente vai te dar um toque lá. Falou, você está guardando mais do que o sugerido, do que o recomendado. Não existe o certo ou errado. Aqui um ponto de atenção será que você de fato está aproveitando também os prazeres que a vida te oferece? Você está curtindo com a sua família? Você está buscando equilíbrio? Então acho que esse é um ponto que eu precisava tocar. Uma coisa legal que você falou, que a gente tem que sempre dar atenção às palavras. Sempre. Né? Olha a diferença da palavra guardar para a palavra investir. Sim. A palavra guardar,
eu guardar dinheiro não quer dizer que eu estou ganhando dinheiro com ele. Eu posso estar guardando debaixo do colchão. Perfeito. Né? E daqui a um ano esse dinheiro não vale mais nada. Sim. Percebe? Tem que ser de Então forma- é investir. Ninguém tem que guardar dinheiro. A pessoa, né, que é doente em guardar dinheiro, né, o muquinha, entendeu? Ela guarda dinheiro, ela não investe. Ela esconde O dinheiro. tio Patinhas. Ela esconde o dinheiro, percebe? O tio Patinhas ele investe, ele esconde dinheiro. Então, isso é uma coisa que é legal no vocabulário, Sem entendeu? dúvida. Sempre mudar. A pessoa fala, vou guardar Investir. dinheiro. Não, fala, você vai investir o dinheiro, né? Porque é diferente, você investir e guardar. Sim. Ricardo, agora para finalizar, tem uma pergunta surpresa. Oba! Adoro Essa é a hora. surpresa. Não foi até agora surpresa? Não. Não? Hoje eu pensei que até Nosso agora era surpresa. podcast. Antes disso, eu queria te fazer uma provocação. Você queria, não quer A mais? gente- Quero. Ah. Olha lá. Aprendi? Quero fazer uma provocação aqui. Tem a ver com vida autêntica. Eu já dei 50% aqui para todos os ouvintes que se inscreveram no seu curso. Agora eu quero que você dê 100% aqui, é um convite que eu te faço, sempre pro primeiro. Pro primeiro que entrar lá e falar eu quero, você consegue dar 100% de isenção para essa pessoa? O primeiro que entrar, Primeiro que entrar. presente. Primeiro que Fechado? entrar, presente. Oh. Se você for o primeiro e colocar eu quero, você tá sempre grátis, VIP. Então vai lá, deixa lá e vai participar da invenção desse Presentão. cara. Muito Presentão. bom. Desculpa, Thaís. Vamos lá. É muito presente, É, esse nossa, papo não deixa eu precisar. acaba. É assim sempre aqui, na Lercar é sempre aqui, na Mentes que isso Transformam. aí. Mentes que Transformam é o nome do nosso podcast. O que transformou a mente do Ricardo Possi no último ano? Uau. Que transformou a minha mente no último ano. Na verdade, minha mente vem sendo transformada há muito tempo, Sim. né? Mas o último ano foi um ano de transformação, né? Tanto é que a imersão Vida Autêntica está muito ligado com isso, a minha autenticidade. Porque no último ano eu saí, né, do instituto onde eu ajudei a fundar, que eu já estava há mais de 12 anos lá. Né? Na verdade, há 14 anos o instituto. Né? Saí de um casamento de 36 anos. 36. Né? E aquele negócio aí você fala assim, nossa, casamento de 36 anos, o que aconteceu? Não, aconteceu que as coisas não estavam acontecendo, e simples assim, né? Uma pessoa fantástica, maravilhosa, mas aquele negócio, não adianta a gente ficar, né, colocando na gaveta a roupa velha, que não vai usar mais. Sabe? Então a minha vida, ela se transformou muito, né? Estou num processo de aprendizagem, né, em relação ao marketing digital, né, colocar pessoas no treinamento, entendeu? Então, é tudo um processo. Eu resolvi começar do zero. Então, nesse último ano, eu posso dizer que eu restartei a minha vida. Muito bom. Deu uma restartada mais legal, aquela que teve gente que me chamou de doido, entendeu? Mas é isso, às vezes para você buscar aquilo que você quer, você tem que empurrar a vaquinha barranco abaixo. Sim. Né? Não sei se vocês conhecem a metáfora da vaquinha. Não. Conta pra quem tá Conhece? assistindo aqui. Metáfora da vaquinha é a seguinte, né? Tinha um mestre que ele saía todo ano com o seu discípulo, né? O discípulo ali da vez, né? Para fazer a caminhada, né? Pelos vilarejos e tal. E rodava lá, andava lá 2, 3, 4 meses com esse discípulo. E numa dessas, né, desses caminhos que ele estava fazendo, né, e sempre eles tinham guarida, né? Sempre as pessoas davam guarida para ele, à noite, para dormir, e pararam na casa de uma pessoa meio pobrinha, entendeu? Uma pessoa que está passando até uma certa dificuldade, a gente pode dizer assim. Então tinha aquela casinha, né, pequenininha, e ali eles foram muito bem recebidos naquela casa, tanto o discípulo quanto o mestre, né? Foram alimentados, é um lugar para eles dormirem, e ali, enquanto eles estavam jantando com o dono da casa, né, o mestre perguntou, mas me fala, como que vocês sobrevivem aqui? Né? Como que vocês conseguem se alimentar, fazer as coisas acontecerem aqui na vida de vocês? E o cara começou a contar a vida dele. Fala, então, na verdade, como o senhor pode ver, a gente não tem muito. Tá? O que a gente tem hoje é aquela vaquinha que o senhor viu lá fora. Né? E aquela vaquinha, ela dá o leite que a gente precisa aqui no nosso dia a dia.
E o que sobra de leite, a gente faz queijo, entendeu? Faz derivados do leite e eu desço lá para a cidade e vou vender lá. Aí dá para comprar um pedacinho de carne, um cereal e tal. E assim a gente leva a nossa vida. A gente está vivendo aqui a nossa vida. Aquela vaquinha é tudo para gente. E aí foram dormir. Foram dormir. E aí o mestre e o discípulo saíram de madrugada. Eles falaram, a gente vai sair de madrugada. E todo mundo dormindo, e eles saíram. E aí o mestre e o discípulo caminhando. O mestre olha para a vaquinha e fala para o discípulo: joga a vaquinha barranca abaixo. E o discípulo: mas mestre, o senhor ouviu? Aquela vaquinha é o sustento deles, é a vida deles. Como que vai jogar a vaquinha deles barranco abaixo? Joga a vaquinha no precipício, eu estou mandando. Mas mestre, não pode fazer isso. Quando o senhor está com a cabeça? Não quero saber, joga a vaquinha barranco abaixo. E o discípulo todo contrariado foi lá e empurrou a vaquinha no precipício. E foram embora. Aí passaram-se alguns anos, aquele discípulo virou um mestre e ele começou a fazer essa caminhada. Só que aí sozinho. E ele colocou no caminho dele aquela casa, porque ele queria ver como que estavam aquelas pessoas, se ele podia ajudar de alguma forma ainda, mesmo depois de alguns anos. E aí chegando lá perto, ele viu que tinha uma mansão enorme no lugar onde era aquele casebre. Falei, nossa, perderam a casa, alguém pegou aqui, já construiu, onde será que está essa família? Eu vou perguntar aqui para ver se eu acho. Essa família deve estar embaixo de uma ponte, deve estar passando necessidade. Aí bateu na porta e quem abre a porta? Aquele cara que recebeu eles naquela noite, que deu tudo que eles precisavam naquela noite. Bem vestido, arrumadão, aprumado, com carrão, no fundo, entendeu? Aquela casona. Ele olha pro cara e fala: não acredito! Mas o que aconteceu? Você está bem? Me fala, como que foi essa mudança na sua vida? Aí você fala: acho que foi um milagre, porque sabe aquele dia que vocês pousaram aqui, que vocês ficaram aqui com a gente? Então, não sei o que aconteceu com a minha vaquinha, ela escorregou e caiu barranco abaixo, caiu no precipício e eu perdi o meu sustento. Mas eu tinha que alimentar minha família. E aí o que eu fiz? Aí eu desci para a cidade, e fui me virar lá. Fui arrumar um jeito de trazer comida para minha filha. E você acredita que eu me percebi um ótimo comerciante? Comecei com uma barraquinha de frutas, entendeu? E aí um carrinho de frutas é uma barraquinha. Hoje eu tenho uma rede de supermercados, entendeu? E tudo por causa daquela minha vaquinha que caiu barranco abaixo. Então, às vezes a gente fica preso numa vaquinha uma vida inteira e não se permite crescer. Excelente. Bom demais. Muito bom. Ricardo Posse. Obrigada, Ricardo. Gratidão, foi um prazer ter você aqui. Muito bom, foi uma aula. Obrigado por tudo. Tamo junto, sempre. Tatá? Isso aí.